livro foi Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 18, né? Como dizem os irmãos, o nosso foco aqui é o versículo número 15 do capítulo 16. Eu acredito que não tenho necessidade de trazer a parte introdutória deste livro. Os irmãos já devem conhecer um pouco sobre o Evangelho de Marcos, esse Evangelho que tem o nome daquele que o escreveu, Marcos, que não acompanhou logo o início do ministério de Jesus, mas veio depois e se tornou discípulo do Senhor, foi companheiro de Paulo em algumas situações, outra Paulo rejeitou, né? Esse é o evangelho mais curto dos evangelhos, tem apenas 16 capítulos, mas foi o primeiro evangelho a ser escrito, né? Quem lê Marcos pensa que ele é um resumo de Mateus, né? Mas na realidade ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. E nessa noite escolhemos esse evangelho para poder trazermos uma palavra de cunho missionário para o nosso coração. Eu quero dizer que a mensagem que trago nessa noite não é só uma mensagem que vai falar sobre missão, mas uma mensagem que traz consigo um incentivo, né, ao trabalho missionário dessa igreja. Que não será feito, esse trabalho missionário não será feito por anjos, mas por homens e mulheres de Deus que compõem a sua igreja na terra. Temos isso já em nosso coração, que nós somos responsáveis pelo trabalho missionário que o Senhor confiou. Então, e a pregação do Evangelho é a principal forma de Deus, que Deus usa para que as pessoas o conheçam. A mensagem do Evangelho, ela revela quem realmente Deus é, o propósito de Deus para a vida do pecador, qual o propósito da vida de Jesus a esta terra, o motivo, a razão do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tudo aquilo que Jesus passou, passamos a entender à luz da pregação do Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho e as pessoas têm acesso a esse Evangelho, conhecimento deste Evangelho, as pessoas passam a entender quanto Deus o amou, quanto Deus o estimou, a ponto de entregar o seu Filho Jesus, para que morrendo em morte de cruz, a sua vida fosse resgatada. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14, ele vai nos fazer lembrar o que já estava escrito, que já tinha sido dito. Ele vai dizer: como ouvirão se não houver quem pregue? Ora, se o Evangelho é o meio pelo qual Deus se faz conhecido ao coração do pecador, e a igreja ficou responsável para transmitir essa mensagem, aqueles que estão no mundo estão esperando essa ação da igreja. Aqueles que estão em trevas estão aguardando o momento em que esse som, em que o Evangelho será anunciado pela igreja do Senhor, para atender o chamado daquele que o escolheu antes da fundação do mundo. Então, como ouvirão se não houver quem pregue? Quando a igreja deixa de pregar, as pessoas deixam de ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, já que foi essa a forma que Deus estabeleceu para se tornar conhecido ao coração do pecador. Mas Paulo não só diz isso, mas Paulo confirma aquilo que já sabemos no versículo número 17 de Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão sem esperança, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão sem saída, muitas vezes não encontram mais sentido para a vida, mas ao ouvir a mensagem do Evangelho em Jesus, a sua vida é transformada, a sua história é mudada. Coisa extraordinária acontece, porque o poder do Evangelho é suficiente para transformar o mais vil pecador em uma nova criatura. Mais vil pecador em uma nova criatura. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor nos escolheu para essa tarefa, anunciarmos o seu Evangelho. Embora Ele tenha milhares de anjos a seu serviço, essa tarefa Ele confiou a cada um de nós, seres humanos, que Ele servem como sua igreja na terra. Povo comprado pelo sangue precioso do seu Filho Jesus, povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus, povo cheio do Espírito Santo. A igreja só prova essa verdade que é cheia do Espírito Santo quando ela consegue cumprir com a obra missionária que o Senhor confiou a ela nesta terra. O pastor
nosso reverendo Ronaldo Lidório, ele vai dizer que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. Há uma ideia totalmente contrária àquilo que a palavra nos ensina a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas pulam, muitas vezes as pessoas gritam, muitas vezes as pessoas dão cambalhotas e faz tantas coisas no ambiente de culto, no ambiente de adoração, no ambiente de louvor ao Senhor, mas ao sair daquele ambiente, o testemunho na rua ou onde essa pessoa mora não é de um cristão que anuncia o Evangelho, mas de alguém que está totalmente fora dos padrões bíblicos. Dessa forma, isso não é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é viver em euforia, mas cumprir com aquilo que o Senhor me confiou, obedecer as Escrituras, ser submisso ao Senhor e de Cristo sobre a sua vida e viver este Evangelho a ponto de não só praticar as boas obras, mas anunciar a razão delas. Qual a razão das boas obras que praticamos? O Evangelho de Cristo em nosso coração, o Evangelho de Cristo em nossa vida, porque somos misericordiosos, porque somos longânimos, porque amamos o nosso irmão, porque o Evangelho de Jesus Cristo transformou, mudou, moldou o nosso coração. Sem o Evangelho de Cristo, viveremos como qualquer outra pessoa, distante dessa verdade, sem a influência desta verdade. Então é por essa razão que a igreja missionária, a igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja missionária, proclamadora do Evangelho e conduzido para as ruas, jamais enclausurada. Jamais enclausurada. A igreja que verdadeiramente é cheia do Espírito Santo é aquela que o Espírito Santo incomoda o seu coração para o serviço missionário. Para o serviço missionário, para a obra missionária. Eu creio verdadeiramente que Deus fará isso conosco, pela sua graça e misericórdia, já que foi para esse propósito que Ele escolheu a cada um de nós. E assim fazemos parte da sua igreja, compomos a sua igreja, escolhida, remida, lavada pelo sangue de Jesus, para fazermos e cumprirmos com a obra missionária. É por essa razão que o tema desta noite é: desperta e faça missões. Desperta e faça missões. Meus queridos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, lemos de forma clara a missão dada por Deus à sua igreja por meio do seu Filho Jesus. E a sua intenção era realmente despertar a sua igreja. Jesus havia morrido, agora havia ressuscitado e deveria continuar sendo anunciado pela sua igreja. Quando lemos o versículo número 14, Jesus chega onde os seus discípulos estavam reunidos. E o que Jesus faz? Jesus censura a dureza dos seus corações. Eles estavam parados, sem ânimo, sem coragem, sabe, duvidosos se realmente Jesus havia ou não ressuscitado como havia falado. Jesus se apresenta e diz: vocês não creram nos que anunciaram que eu havia ressuscitado? Agora vocês crerão. Mas Jesus não só se apresenta, mas desperta aqueles irmãos para o trabalho missionário, já que a parte que cabia a Jesus, ele havia realizado, não só naquela província, naquelas regiões, mas também na vida dos seus discípulos. Tinha preparado a igreja, tinha preparado o povo para dar continuidade ao seu serviço, para dar continuidade à sua obra. Então Jesus desperta esta igreja para que continue anunciando a sua palavra, já que Ele é o Evangelho que devemos pregar. Cristo não disse à sua igreja que pregasse uma outra coisa se não fosse o Evangelho. Quando pensamos na missão que Cristo confiou à sua igreja, não vemos essa missão como uma grande dificuldade, como algo impossível a ser realizado, porque não é algo que você precise de uma formação, de
de um conhecimento sobre aritmética, sobre a ciência, sobre, tantas outras matérias por aí. Você não precisa conhecer mecânica, você não precisa conhecer química, você não precisa conhecer biologia. A única coisa que você precisa conhecer é o Evangelho de Cristo. Se esse Evangelho transformou o seu coração e você desfruta desta graça na sua vida, você está pronto para anunciar este Cristo que transformou e mudou a sua história. A mensagem do Evangelho é Cristo sendo apresentado aos corações desesperados, é Cristo sendo apresentado como solução para aqueles que entenderam que chegaram ao fundo do poço, é Cristo sendo apresentado como o único meio de salvação para as almas perdidas. O Evangelho é Cristo, é a única coisa que Ele mandou que a sua igreja pregasse. Quando Paulo está escrevendo sua carta aos Coríntios, ele faz questão de dizer: olha, eu estava lendo esse texto, ele faz questão de dizer assim: olha, o Senhor não me enviou para batizar, o Senhor não me enviou a vocês para batizar, mas para pregar a Cristo, é esse crucificado. As pessoas têm que compreender que um mundo como esse que estão vivendo, um mundo em que cada um é por si, e que o amor já não é mais verdadeiro, e que as pessoas mentem umas para os outros para se dar bem, há alguém que verdadeiramente o ama, as ama de todo o coração, e este é Deus, que entregou o seu Filho Jesus para morrer em morte de cruz, para libertar as pessoas dos seus pecados, para transformar a sua vida, para mudar a sua história. As pessoas precisam conhecer isso. O Evangelho é as boas novas, é algo que alegra o coração do pecador, é algo que restaura a esperança dos desenganados, é algo que traz a pessoa de volta a uma verdadeira vida, mesmo estando morto em seus delitos de pecado. O Evangelho é a esperança para o aflito coração e salvação para a alma perdida. Por isso, desperta, meu amado irmão, minha amada irmã, e faça missões. Anuncie o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Precisamos despertar e fazer missões. Deixe-me apresentar 3 razões para isso. A primeira razão pela qual devemos despertar e fazer missões é porque é uma ordenança divina. Uma ordenança divina. Jesus disse: ide por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura. O ide de Jesus significa que devemos sair de onde estamos e não ficarmos parados, só ouvindo, aprendendo, absorvendo, enquanto as almas estão morrendo, sem conhecer Jesus, sem experimentar da sua graça. Não podemos ficar apenas dentro de 4 paredes. Todos os cristãos são chamados para evangelizar. Evangelizar. Eu não esqueço de uma frase de um teólogo chamado Alexandre Duffer, que ele vai dizer: a igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixará de ser evangélica. O que nos faz sermos igrejas evangélica é a ligação, é a unidade que temos com o Evangelho, a identificação que temos com o Evangelho. Quando a igreja substitui o Evangelho por outra coisa, ela deixa de ser uma igreja evangélica. Quando ela deixa de ser evangelística, ela perde a essência do Evangelho. A palavra ir também pode ser traduzida por indo, ou seja, enquanto você vai, por onde você vai, onde você chega, pregue. Onde você chegar, pregue a mensagem do Evangelho. Pregue a mensagem do Evangelho. Olha, se existe uma coisa que me deixa feliz, é ver um irmão da igreja evangelizando alguém, é ver um irmão da igreja falando de Jesus para alguém, porque eu digo, esse aí entendeu qual é a missão dele. Possa ser que isso seja algo raro na vida de muitos, pode ser que essa não seja uma oportunidade comum, ou talvez seja uma oportunidade que é provocada por nós, mas a realidade é essa. A igreja só justifica a sua existência quando ela se torna proclamadora do Evangelho. As pessoas precisam conhecer Jesus. Então, meus amados, o ir de Jesus se caracteriza por uma ordem. Jesus não fez um pedido aos seus discípulos, ele deixou uma ordem a ser seguida. Por isso, por eles e pela igreja,
do futuro que se estabeleceria. O ide de Jesus é o imperativo na vida cristã e de maneira nenhuma deve ser visto como um pedido ou um conselho. A igreja de Jesus deve se conscientizar de que a ordem deve ser cumprida, custe o que custar. A ordem que Jesus deu à sua igreja deve ser cumprida, custe o que custar. Se você for estudar o texto, o imperativo não está no ide, mas no pregar o Evangelho, né? Então a ordem está no pregar o Evangelho. A ordem não é no ide, porque o ide pode ser escrito por indo. Então, por onde você for, mas a ordem está no pregar o Evangelho. A ordem está aí, pregar o Evangelho. Então, a igreja precisa cumprir isso, custe o que custar. Ou você acha que não tem um custo? Eu já perdi amigos, porque insisti em pregar o Evangelho para ele, e ele não quis ouvir, achou tudo bem, não me dá mais atenção, porque isso me incomodava. Eu já perdi pessoas que eu tanto amava e queria ver na igreja, mas porque eu insisti com o Evangelho. Mas também já ganhei muitas vidas. Por quê? Porque não desisti do Evangelho. Esse é o papel da igreja. Não importa se alguns preços serão pagos por nós, o importante é cumprirmos com a missão que o Senhor nos confiou. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer: olha, se prego o Evangelho, não tenho que me gloriar. Mas ele vai dizer algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo na tarde de hoje, quando ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Vocês entendem esse ai de Paulo? Vocês conseguem compreender esse ai de Paulo como um dever, uma obrigação, um dever que não pode de forma não ser adiado ou deixar de ser cumprido, porque há uma consequência, um custo, um preço, não só por pregar, mas um preço por não pregar esse Evangelho, por desobedecer à vontade de Deus, por andar na contramão da vontade do Senhor para a sua igreja. Então cabe a nós, irmãos, pregarmos esse Evangelho, custe o que custar. Não espere algo milagroso acontecer para que você diga: o Senhor falou diretamente comigo através de um sonho, de uma revelação, de uma visão, de uma luz. Havia uma mulher missionária que tinha feito um grande trabalho missionário pregando o Evangelho em outras regiões, lugares de povos não alcançados. E essa mulher chamava Sophia Miller. E uma certa vez ela estava dando uma palestra para os seminaristas. E o seminarista disse: quando você recebeu o seu chamado para missões? E ela disse: eu nunca recebi um chamado, eu apenas li uma ordem e obedeci. Apenas li uma ordem e obedeci. Nunca recebi um chamado. Nós precisamos compreender, irmão, que não precisa algo extraordinário acontecer. Já aconteceu. Olha, Cristo veio e se tornou homem. E como homem morreu em nosso lugar, salvou a nossa vida, nos redimiu com o seu sangue. Depois ele ressuscita ao terceiro dia, vai, sobe à direita de Deus Pai, enche sua igreja com o seu Espírito, prepara a sua igreja, capacita a sua igreja com autoridade e poder. Para quê? Para anunciar o Evangelho. Então tudo que precisava acontecer, já aconteceu, para que eu e você entendamos o nosso trabalho, o nosso compromisso com o trabalho missionário. Por isso, meu recado para você nesta noite é: espere, meu irmão, minha irmã, e faça missões. A segunda razão pela qual devemos despertar e fazer missões é que é responsabilidade da igreja. É responsabilidade da igreja. A igreja foi estabelecida como agência evangelizadora de Deus na terra, e a sua missão primordial não é outra senão pregar o Evangelho em todo o tempo e em todo o mundo. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma época complicada. As igrejas estão se tornando agências de assistencialismo. Há muita ação social e pouco evangelho. E há realmente a questão da ação social, mas a realidade é essa: a igreja foi chamada para pregar o Evangelho.
Se faça uma coisa sem esquecer da outra. O chamado da igreja foi para que o Evangelho de Jesus Cristo fosse às nações proclamado. Fosse às nações proclamado. O texto que nós lemos diz isso: ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Em Atos capítulo 1, versículo 8, está escrito: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Parecia que faltava algo àquela igreja. A igreja havia recebido as instruções de Jesus, havia passado 3 anos sendo ensinado por Jesus. Jesus mandou que a igreja fosse, e elas saíram anunciando o Evangelho e voltaram dizendo que coisas maravilhosas aconteceram, coisas maravilhosas aconteceram. E Jesus disse: vocês estão felizes? Estamos, muito bem, apenas um pouquinho do que vocês irão viver como igreja. E aí Jesus morre, ressuscita e diz à sua igreja: vocês agora precisam ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a igreja não sai nessa ordem de Jesus. A igreja aguarda uma promessa de Jerusalém, que é que o Espírito Santo seja derramado sobre a igreja. Aquele algo mais que precisava para que a igreja estivesse pronta para poder cumprir com a sua missão nesta terra. E a igreja recebe o Espírito Santo, a autoridade de Deus. O mais grosso dos irmãos, podemos dizer assim, que era Pedro, compreendeu a mensagem do Evangelho. Após estar cheio do Espírito Santo, levanta em meio àquela multidão e explica a razão do sacrifício de Cristo, da morte de Jesus pelos nossos pecados. E a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se converteram naquele momento. Mais de 3.000 pessoas, ouvindo a mensagem do Evangelho, se renderam diante do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo estava sendo pregado pela igreja que havia sido preparada com tudo que se fazia necessário para se tornar sua testemunha, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo já desceu sobre nós, assim como desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes, assim como desceu sobre a igreja primitiva. O Espírito Santo já desceu sobre nós. No momento que confessamos a Jesus como o Senhor e Salvador da nossa alma, nós recebemos o Espírito Santo de Deus como selo da promessa, como o penhor da promessa. Todos nós somos selados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus passa a habitar em cada um de nós. É por meio do seu Espírito que nós somos ensinados, é por meio do seu Espírito que nós somos motivados, nós somos animados a fazermos e a vivermos para a glória de Deus. E é por meio do seu Espírito que compreendemos a sua palavra e temos autoridade para anunciá-la. Temos autoridade para anunciá-la a toda criatura. Quando a igreja se conscientizar desta verdade, os planos de Deus serão estabelecidos de fato e os frutos serão abundantes. Abundantes. Você já imaginou você sendo instrumento de Deus para a salvação de muitas almas? Eu acho que não tem coisa mais gratificante do que servirmos como instrumento de Deus para alcançar muitas vidas. Eu lembro que eu era muito jovem e eu sempre gostava do estudo de obra missionária na minha igreja, porque sempre trazia um pregador de fora, e esse pregador tinha experiência em outras regiões, em outros estados e muitas vezes fora do Brasil. E ele contava alguns exemplos, pregando o Evangelho por aí, do que ele viveu. E na minha cidade, onde eu fui convertido ao Evangelho, havia um irmão que vinha para essa igreja e ele contava os primeiros trabalhos evangelísticos que tinha acontecido naquela cidade. E ele disse: olha, irmão, naquela praça do centro, muitas vezes ali a gente não conseguia fazer o culto, porque a gente era apedrejado. As pessoas jogavam pedra na gente, e a gente não tinha condições de fazer o culto, e saímos dali desanimado, triste, debaixo de pedra. E ele dizia isso, ele dizia: Deus, como tu és maravilhoso. Vocês não tivessem desistido, o que seria dessa cidade? Assim eu me converti, na época tinha apenas uma igreja nessa cidade. Hoje você tem dificuldade de contar as igrejas que tem nessa cidade.
o número de pessoas que se converteram ao Evangelho. Sabe por quê? Porque aqueles que entenderam a sua missão foram lá, mesmo debaixo de pedra, e fizeram a obra do Senhor, e depois viram os resultados. Sabe por que ele contava sempre essa mesma história a maioria das vezes que ele estava na igreja? Porque ele olhava e a igreja estava cheia de pessoas, e ele lembrava das pedras recebidas. Ele mais um ou dois irmãos no meio da praça, quando o povo ria, mancava e jogava pedra, mandando ele sair da cidade. Era desse jeito que muitas vezes os irmãos eram recebidos, mas o Evangelho era pregado e os corações eram alcançados. Eu acredito que não existia alegria maior daquele homem sentado naquele púlpito, em ver aquela igreja cheia, lembrar do sacrifício, do preço que ele pagou para que o Evangelho ali fosse anunciado. O pastor, nosso reverendo Hernando Dias Lopes, em seu comentário do Evangelho de Marcos pela Agnos, ele diz o seguinte: o propósito de Deus é o Evangelho todo, por toda a igreja, ninguém fica de fora. É o Evangelho todo por toda a igreja, ninguém fica de fora, todos são pregadores do Evangelho, em todo o mundo. Não fica um canto que o Evangelho não precise ir, não deva ser anunciado. A todas as criaturas, todas as pessoas precisam ouvir Jesus, né? Mas fulano é muito bruto, ignorante, fulano é uma pessoa que precisa ouvir Jesus. Porque fulano é deficiente, tem problemas, precisa ouvir Jesus. Todas as pessoas, todas as criaturas precisam ouvir de Jesus. E ele está dizendo: a igreja precisa ser uma agência missionária, ela precisa ser luz para as nações. Uma igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. A igreja é um campo, é um corpo missionário ou um campo missionário. A igreja que não evangeliza precisa ser evangelizada. Precisa ser evangelizada. Mas a terceira e última razão pela qual precisamos despertar e fazermos missões, porque é uma necessidade mundial. As pessoas precisam, irmão, do Evangelho. As pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Escutam falar sobre tanta coisa ruim. Somente nessa época da pandemia, tantas pessoas ficaram, vítima do medo, porque era uma coisa atrás da outra, e ninguém entendia direito essa doença, ninguém compreendia como se livrar dessa situação. Todo mundo à beira da morte. Se pegar esse negócio, todo mundo sabia que poderia terminar na sepultura, né? Mas Jesus ele foi anunciado. As igrejas fecharam, foi proibido fazer os cultos, realizar os cultos, mas a internet foi utilizada. Então, através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, as pessoas ouviram o Evangelho de Cristo Jesus. Os cultos foram divulgados, as lives foram divulgadas, e o Evangelho chegou a esses corações que renovaram a esperança e a confiança em Deus, mesmo diante dessa pandemia. Nós precisamos anunciar o Evangelho, porque é uma necessidade mundial. Veja só o que a Bíblia diz. Em 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Há uma necessidade de ouvir sobre o Evangelho. Há uma necessidade da luz do Evangelho resplandecer em meio a essas trevas. Ora, João está dizendo que o mundo jaz no maligno. A igreja precisa compreender a situação do mundo para entender a necessidade dele. O mundo precisa ouvir sobre Jesus. Há um texto que eu gosto muito, sempre que eu falo sobre missões, eu lembro desse texto em Mateus 9:36, quando Jesus vê as multidões, e a Bíblia vai dizer que eles se encheram de grande compaixão. Jesus olhou para as pessoas e sentiu a necessidade de cada uma, necessidade não material, mas necessidade espiritual, coisa que dinheiro nenhum pode suprir, coisa que riqueza nenhuma neste mundo pode satisfazer, preencher o vazio da alma do homem. O texto diz que ele sentiu compaixão pelas pessoas essas que andavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor, como um rebanho que não estava recebendo o cuidado devido. Em Romanos
Paulo, escrevendo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai explicar qual a razão que o mundo jaz maligno, qual a razão pelo qual Jesus, olhando para as pessoas, sentiu compaixão, porque eles estavam desgarrados como ovelha que não tinha pastor. Paulo vai dizer: sabe por que tudo isso? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo só não diz apenas isso em seu livro aos Romanos, mas ele diz algo que acelera o nosso coração e traz pressa para o trabalho missionário da igreja. No capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. Ele vai dizer: sabe o que aguarda todas as pessoas que não têm Jesus? Condenação eterna, ver uma vida jogada ao fogo do inferno por causa dos seus pecados. Então Paulo, aí você vai compreender por que Paulo tinha tanta pressa em evangelizar, por que Paulo tinha tanta pressa em alcançar as pessoas, as pessoas dos gentios com o evangelho de Cristo, porque ele sabia que o salário do pecado era a morte. Por essa razão, meus amados irmãos, devemos, como igreja do Senhor, nos despertarmos, irmos por todos os lugares do mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Eu quero ouvir novamente as pessoas dizerem: esse irmão é muito chato, só fala de Jesus. Esse irmão é muito chato, só fala do evangelho. Esse irmão, a conversa dele eu não aguento mais, eu quero ouvir isso, porque eu vou saber que a igreja realmente está fazendo o seu trabalho. Mas o indivíduo trabalha tanto tempo em um local, ninguém nem sabe que ele é crente. Quando eu vejo como pastor de um culto de qualquer lugar por aí: ah, você era crente? Eu não sabia, não. Isso é uma pancada na minha cabeça quando isso acontece. Porque eu indivíduo tanto tempo num ambiente, num local de trabalho, numa escola, numa faculdade, e ninguém sabia que o cara era crente, agente secreto. Agente secreto. A igreja não é assim. A igreja é aquela que anuncia o evangelho. O próprio Jesus disse: olha, ele ficaria na igreja, esse povo do inferno não prevalecerão contra ela. O texto aqui não está na posição passiva, mas ativa. A igreja é aquela que avança em direção ao mundo, combatendo os poderes das trevas. Então quem não percebe a presença da igreja numa ação dessa? Quando o crente ele age dessa forma, combatendo os poderes das trevas, com a mensagem do evangelho, todos sabem que ele é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, meus amados irmãos, quando a igreja se propõe a ganhar almas, ela cresce em todas as direções, pois está fazendo algo que agrada ao Senhor. Assim sendo, participemos todos deste grande projeto de Deus, que é fazer discípulos de todas as nações. Pense em tudo que foi falado nessa mensagem e procure conscientizar-se que Deus quer usar a sua vida para resgatar muitas vidas que estão sendo destruídas por causa do pecado. Eu quero concluir pensando no versículo número 16 desse capítulo. Diz assim: e o que crer será salvo, mas o que não crer será condenado. O versículo 16 diz, é claro, que a boa nova de Jesus precisa ser recebida. Só serão salvos aqueles que receberem a mensagem do Evangelho, aqueles que crerem na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Só desfrutarão desta graça, só usufruirão irão usufruir do sacrifício de Cristo, se receberem a mensagem do Evangelho de Cristo. O Evangelho somente é experimentado com boas novas quando é recebido e crido. Como assim? O Evangelho só é experimentado com boas novas quando for recebido e crido? Porque a palavra de Deus também é como espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela traz vida, também sentencia com a morte. A igreja é perfume de vida, mas também é perfume de morte. A igreja está dizendo: quem crer será salvo, mas se você não crer, já está condenado. A igreja precisa mostrar os dois lados da moeda, as duas realidades, porque Cristo salva aqueles que creem, e aqueles que creem são alcançados pela graça. Aqueles que creem são transformados em nova criatura, têm os seus pecados perdoados, estão livres da condenação eterna.
Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, vai dizer: agora, os que estão em Cristo não estão mais sobre condenação. Não estão mais sobre condenação, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que não estão, lamentavelmente, a igreja tem que dizer qual é a sentença que eles são passíveis a receber. Ninguém pode ficar neutro diante da mensagem do Evangelho que a igreja proclama. Ao que recebe a mensagem, a igreja é cheia de vida para a vida. Porém, aqueles que rejeitam as boas novas, ela é cheia de morte para a morte. Deixo aqui uma frase muito conhecida de todos nós: missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos que oram e com as mãos dos que contribuem. Não esqueça, meu amado irmão, desperte-se e faça missões. Em primeiro lugar, porque é uma ordem divina. Em segundo lugar, porque é responsabilidade da igreja. Em terceiro e último lugar, porque é uma necessidade mundial. E o Senhor lhe confiou esta missão. Ele já louva a Deus pelo que Ele tem falado ao nosso coração nesta noite. Nós vamos continuar o nosso mês missionário para a glória de Deus, fazendo aquilo que é possível